No outro vídeo a gente comentou um pouco, né, sobre Aristóteles, a inteligência, o homem mais elogiado por Platão, mas que usou todo esse conhecimento, toda a ética, toda a lógica que ele construiu e ajudou a fundamentar a favor da escravidão, para defender a escravidão. E como que o Aristóteles vai tentar usar suas habilidades para defender o indefensável. Então, se você tem interesse de ver isso, vamos para o vídeo. Eu sou o Rodrigo R. de Carvalho e vai começar mais um Não Precisa Copiar. Uma característica importante do Aristóteles é que, diferente do Platão, que olhava para esse mundo das ideias, esse mundo distante do mundo sensível, Aristóteles tinha um olhar muito mais de cientista, tal como a gente conhece os cientistas de hoje. Então ele olhava para o mundo real, concreto, e buscava tentar compreendê-lo e classificá-lo. Do ponto de vista da argumentação, ele também foi assim central, muito especial o que ele produziu. Ele revelou as regras do pensamento correto, ele inventou o que a gente chama hoje de silogismo, e, inclusive, a gente tem um episódio sobre dedução aqui que eu falo e demonstro o que é o silogismo. Você pode procurar aí nosso episódio lá na playlist dicionário. Ele também nos ensinou a identificar as falácias. Nesse espírito científico do Aristóteles, ele dissecou lulas, ouriços do mar, ele fez grandes pesquisas na ilha de Lesbos e começou a classificar, fazer aquela taxonomia de classificação dos animais por gênero, por espécie, isso 2000 anos antes do Darwin sonhar em nascer. Ele também nos deu a magnífica obra, né, Ética Nicômaco, que nos ensina que a virtude está na justa medida entre dois vícios. Então, a coragem está no meio, digamos assim, entre a covardia e a temeridade, que seria essa reação passional, sentimental nossa. Mas, dado tudo isso que eu falei aqui, não parece a vocês um negócio absurdo que o homem que conseguiu discernir tudo isso, conseguiu definir o que é o justo, definir o que é o lógico, o que é o racional, este homem defende a posse sobre um outro ser humano e defende que isso é justo. Não parece uma contradição absoluta essas duas coisas? A coisa piora um pouquinho mais. Então, ele não só defendeu, né, a escravidão, apesar da sua ética e da sua lógica. Não, ele usou a sua ética e a sua lógica para fazer a justificação da escravidão. Ele colocou toda essa potência desse intelecto para racionalizar algo que é, para nós, hoje em dia, indefensável, que deveria ser, em todos os tempos, indefensável. Mas para a gente chegar na escravidão, a gente precisa dar um passo atrás e entender a sua ética e como que ele usa a ética e a lógica para justificar isso. Então, para entender a ética do Aristóteles, você precisa compreender o conceito de vida boa. O ser humano, ele veio aqui para produzir uma vida boa, para produzir a eudaimonia, que seria a felicidade. Geralmente a gente separa, né, as éticas. Tem um tipo de ética específica, que é a ética eudaimônica, que é a ética da finalidade, que a finalidade do ser humano é a busca da felicidade, é encontrar e viver a felicidade. Então, quer dizer, essa é, digamos assim, o fio condutor e o fim último do ser humano na Terra, ser feliz. E aí, baseado nisso, vocês já olham e já falam assim, tá, mas como é que ele vai justificar, então, que um escravo possa buscar a felicidade, possa encontrar essa felicidade, possa se realizar na condição de escravidão? Isso não faz sentido, né? Mas aí que está o grande ponto do Aristóteles. O ser humano, para Aristóteles, ele só se floresce, ele só se realiza participando da vida política da cidade, participando ali da polis, né? E aí, como que você se dedica à polis, como que você participa da polis? Quando você pode se entregar a uma vida política e uma vida científica. Nesse caso aqui, né, tudo isso era para ele a mesma coisa que filosofia. Então, olhem que doideira isso. Aqui que entra o grande problema que gerou este erro do Aristóteles. Para eu fazer filosofia, para eu fazer política, para eu me integrar na ciência, na arte, eu preciso de tempo livre, correto? Os gregos, inclusive, chamam isso de schul, que seria justamente da onde vai vir aquela palavrinha, né, escola, mas que significa, no grego, lazer. Então, olha que doideira. Para eu me realizar, para eu produzir a felicidade, para eu participar da política, para eu participar da ciência e da arte, eu preciso de tempo livre, eu preciso de ter o espaço do lazer. Só assim que eu posso ser feliz. Só que a grande questão é como que a gente gera pessoas com tempo livre para poder se realizar. Então vocês já entenderam onde eu quero chegar, né? Então se você está arando o campo, se você está cozinhando, se você está limpando o esgoto, se você está extraindo prata das minas e fazendo isso o dia todo, você está exausto, você não tem o menor tempo para schule, para prazer, para ter tempo livre para usar o seu intelecto. Então, para que Aristóteles pudesse, lá na sua escola, no seu liceu, receber seus alunos e eles pudessem viver tal como deuses intelectuais, né, produzindo
obras incríveis, de fazendo discussões fantásticas, usando o seu intelecto no mais alto nível e assim produzindo a vida feliz. Para que isso tudo seja possível, a condição de possibilidade para isso é justamente a escravidão. Então, na visão dele, a causa material necessária para uma civilização superior é a escravidão. Então, a escravidão é a condição sine qua non, né, sem a qual não é possível uma sociedade superior. Então, é quase como se fosse assim, é um mal necessário. E aqui que está o erro terrível de Aristóteles, né? Ele poderia simplesmente falar, olha, não temos condições, né, técnica de libertar a humanidade inteira para ela ser, né, plena. Então, a gente vai ter que usar a escravidão para tal. Isso seria totalmente execrável, mas honesto do ponto de vista do que ele estava argumentando e de como funcionava a sociedade grega. Mas ele vai fazer algo pior do que isso. Que ele vai simplesmente chegar e falar o seguinte: a escravidão não é só uma necessidade, ela é justa e ela é, pior, natural. E aí ele vai tentar fazer uma argumentação para defender isso. Lembra que eu falei lá que ele gostava de estudar as espécies e fazer a taxonomia, fazer aquela classificação dos animais? Então, ele vai pegar esse conhecimento de biologia que ele tem, a observação da natureza, e vai justamente usar a criar uma teoria social para mostrar que a escravidão ela é natural. E aí o argumento segue os seguintes passos lógicos, vamos a eles. Ao observar a natureza, Aristóteles fala, todo mundo consegue perceber o seguinte, ela é feita de dominantes e de dominados. Então a alma domina o corpo, a razão domina a emoção, o ser humano domina os demais animais. E ele vai mais longe, ele vai dizer o seguinte, ser governado não é necessariamente ruim, é até bom. Então, por exemplo, é ótimo que a razão domine o corpo, faz bem para o corpo a razão dominá-lo. E, inclusive, o corpo sem a alma, ele é carne morta, né? As emoções sem a razão, mesma coisa, são um caos total. Então, é ótimo para as emoções que a razão consiga dominá-las. E aí ele vai dar, a partir disso, dessa observação biológica, um salto para os seres humanos, vai dizer o seguinte, existem seres humanos que são claramente inferiores, tal como o corpo é inferior à alma. E tal como o corpo é inferior à alma, nós precisamos fazer com que a alma governe o corpo, os seres humanos ditos superiores devem governar os seres humanos inferiores. Isso será bom não só para um, quanto para os outros também. E aí a coisa piora ainda mais um pouco. Ele vai dizer o seguinte, que algumas pessoas elas nascem com força física para o trabalho pesado, mas não têm capacidade de deliberação racional, de intelectualidade, de capacidade científica ou artística. E olha só onde a gente chega. Então, segundo Aristóteles, o escravo natural ele consegue entender uma ordem, ele consegue entender a razão se for vinda de outra pessoa para ele. Mas ele não consegue gerar razão em si, ele não consegue governar ou planejar a sua própria vida de maneira virtuosa. E é exatamente por isso que a submissão faz sentido, segundo Aristóteles. E aí está aí a parte mais terrível, né, da sua teoria, é que, no final das contas, ele está dizendo que a escravidão ela é boa para o escravo. O escravo deveria ficar feliz por poder ser governado por um outro ser humano de qualidade superior, de capacidade superior, e que vai poder, de alguma maneira, melhorar a sua própria vida. Então, o raciocínio é mais ou menos esse daqui. Então, já que a pessoa não tem capacidade de se governar e que, se ela for livre, ela vai acabar usando essa liberdade para se destruir, é melhor que ela seja escravizada, porque daí então o mestre que é sábio, que é racional, que tem esse intelecto, ele vai usá-la como um tipo de ferramenta, uma extensão da sua própria capacidade e, de tabela, esse escravo ele vai participar da virtude do mestre. Olha que coisa magnífica. Então, na mesma medida que uma ferramenta, né, ela aumenta nossas capacidades, se eu tenho um martelo, eu aumento o comprimento do meu braço, e eu ganho uma dureza nessa ponta, capaz de quebrar coisas que com o meu braço eu não consigo. O escravo nada mais é, na visão de Aristóteles, que uma ferramenta viva, que vai permitir estender a vontade e as capacidades dos seres humanos de um intelecto superior. No caso aqui, né, do filósofo. Então eu quero que agora vocês parem e tentem, é difícil, né, porque só barbaridade que Aristóteles estava dizendo até aqui, mas tentem se colocar no local do Aristóteles, no momento histórico dele, na cultura dele, e vejam o seguinte, então ele olhava em volta, e os escravos de Atenas, naquele período ali, todos eles já eram bárbaros, né? Pessoas não gregas trazidas ali da Trácia e da Ásia Menor. Então eles não falavam o grego corretamente, eles não tinham educação formal, e eles passavam a vida inteira fazendo trabalho braçal, né? Trabalho usando a força bruta. Então eles não tinham nenhum tipo de capacidade intelectual, eles não tinham a ocasião de desenvolver essas capacidades intelectuais. E aí Aristóteles olhava para eles, e olhava para os gregos, e falava, aparentemente nós somos muito melhores do que esses bárbaros. Nós temos capacidades que eles não têm. E aí faz sentido a gente dominar esse povo. Então o que Aristóteles acaba fazendo aqui é um tipo de inversão.
Então ele olha e ele acha que a submissão se deu porque eles são inferiores. E não o contrário, que a partir do momento que a submissão se estabeleceu, isso tornou esse povo inferior, uma vez que privou dele qualquer tipo de possibilidade de desenvolver essas capacidades intelectuais e de desenvolver a sua própria liberdade. Então, o ponto aqui é que essa limitação desses povos, ela não era uma limitação natural, que eles nasceram assim, ou essencial, mas sim fruto da escravidão. A escravidão roubava desses povos a humanidade, a educação, o desenvolvimento, a intelectualidade, a racionalidade, no final das contas. Obrigando-os a viver como animais, era isso que eles se tornavam. Então, no fim das contas, o que Aristóteles fez foi pegar uma consequência social, né, daquela estrutura de autorreprodução daquela sociedade escravista e transformá-la num tipo de causa biológica, de natureza escrava. Então, vamos pensar o seguinte: vamos pensar aquele grego médio, né? Ou melhor, aquele grego burrinho ali que não tinha grandes capacidades intelectuais. Ele não virava escravo por causa disso. Pelo contrário, ele justamente recebia ali todo tipo de formação, ele recebia guardiões, ele recebia educação formal, tudo para permitir a ele se desenvolver no máximo de suas capacidades. Ele não era enviado simplesmente para o trabalho forçado. Então, no fim das contas, fica muito claro para a gente que Aristóteles ele demonstra uma cegueira até espantosa, né, quanto à natureza abusiva e degradante da escravidão. Hoje em dia, nós sabemos, né, que existem seres humanos que não têm as capacidades, as plenas capacidades de deliberação, dado alguns tipos de doenças mentais, dados alguns tipos de abuso, de dano cerebral. Então, existe isso. Mas, obviamente, não é esse o caso, né, dos povos escravizados pelos gregos. Então, todo ponto aqui é que a premissa do Aristóteles é falsa, de que os povos de origem não grega eram inferiores por natureza. Eu imagino que vocês também pensam assim, é muito difícil alguém conseguir criticar a base que sustenta seu próprio meio de vida. Então, hoje, se a gente transpor essa discussão para as classes sociais, né, é muito difícil você ver uma pessoa, um bilionário, se enxergar como causa do problema da desigualdade social. Por exemplo, é muito difícil você criticar aquela base a qual te dá sustento, te dá vida, te dá seu local no mundo. E o Aristóteles sofria desse tipo de problema. Então, sua liberdade para pensar, para escrever seus livros, para abrir seu liceu, sua escola e viver uma vida absolutamente plena do ponto de vista da realização do que ele queria, só era possível por causa da escravidão. Então, existia uma massa ali quase invisível que garantia sua comida, sua roupa lavada, sua organização, sua limpeza, até o funcionamento do próprio liceu. Era todo ele feito por escravos. Então, essa teoria da escravidão natural acaba sendo quase como um tipo de pensamento para dar uma apaziguada na consciência da elite grega, né? Não fiquem tristes, vocês não estão maltratando os outros seres humanos iguais a vocês. Pelo contrário, vocês estão cumprindo a ordem natural das coisas e ajudando esses seres humanos a participarem da grandeza grega, do alto nível da cultura humana. Esse debate depois volta com Marx, né, que ele vai chamar esse elemento de ideologia, né, que é o conjunto de ideias, valores e crenças que brota da realidade tentando justificar essa realidade, mesmo os aspectos injustificáveis dela, como nesse caso aqui, a escravidão. Então, ainda que a gente entenda como Aristóteles construiu esse argumento, não tem a menor chance da gente conseguir concordar com ele, né? Ele é um absurdo completo, ele não tem respaldo científico do ponto de vista da biologia, né? Biologicamente, os seres humanos de diferentes locais não são diferentes cognitivamente, né? Do ponto de vista racional. Então, isso não se justifica de nenhuma forma. Na verdade, tudo aquilo foi só uma tentativa de justificar a forma como a sociedade grega se organiza, dar sentido a ela. E esse tipo de justificação vai reaparecer várias vezes na história. Então, aqui a gente está no mundo antigo, mas no período medieval também vai ter o momento que, no ápice do controle da igreja, vai ter todo esse debate sobre povos que teriam ou não teriam alma e poderiam ser, por isso, escravizados ou não poderiam ser escravizados, até que se chega a um momento de iluminação na consciência que percebe que pouco importa de onde viemos, somos todos seres humanos, e aí foi reconhecido que todos temos alma, né, pelo menos do ponto de vista religioso, e do ponto de vista cultural e científico, todos temos racionalidade, todos somos seres racionais, e por isso devemos ser tratados como tal. Esse caso de Aristóteles é interessante, porque ele desmonta um dos mitos que é muito comum a gente ouvir por aí, né? A gente ouvir na história da filosofia. A ideia de que existe uma correlação entre inteligência e moralidade, entre inteligência e bondade. Se a pessoa foi esperta, foi inteligente, logo ela vai ser boa. E essa correlação, ela simplesmente não existe. É óbvio que a intelectualidade, ela pode colaborar para você entender a relação de certo e errado e você poder ter uma clareza sobre o que é o certo ou o que é o errado.
Mas isso não quer dizer que você vai ter vontade, né, a decisão de fazer o certo. Então isso mostra pra gente que mesmo que ele seja a inteligência, que ele tenha um QI acima da média, talvez um dos maiores QIs da humanidade, isso não significa que a bússola moral dele não pode cometer erros terríveis. Inclusive, ainda que ele tenha criado uma teoria ética magnífica, se você ler hoje e fala essa teoria é ótima, ele não conseguiu levar a cabo essa teoria no sentido de reconhecer como seres humanos iguais todos os seres humanos. Inclusive tem aquela famosa frase do Lutero, né, que fala que a razão é uma prostituta, no sentido de que ela serve a qualquer fim, ela pode ser usada para argumentar e para defender os nossos piores preconceitos, porque ela é uma ferramenta, e como tal, ferramenta pode ser usada para o bem e para o mal. E aí estão todos assustados com o Aristóteles, decepcionados com o estagirita, o peripatético, a inteligência, ter feito uma barbaridade dessa de usar a racionalidade, a lógica, a ética para defender a escravidão? Estão convencidos que inteligência e ética não andam de mão dada? Comenta aí o que vocês acharam do episódio. Se vocês querem execrar o Aristóteles e jogar na lata do lixo a ética Nicômaco, se vocês, apesar de Aristóteles enquanto pessoa ter feito essa barbaridade, têm que defender a ética Nicômaco, que é um bom modelo ético, não se esqueça de curtir o vídeo e de enviar para quem vai gostar deste conteúdo. Eu sou o Rodrigo R. de Carvalho e esse daqui foi mais um vídeo do Não Precisa Copiar. Até o próximo vídeo.